Bom, hoje, né, nós vamos ver as heranças culturais, né, e sociais e ideológicas do processo de troca de população e o papel dos refugiados na formação da identidade helênica. Nos seminários anteriores, em síntese, né, nós falamos do contexto, do acordo e das negociações entre a Turquia e a Grécia, as propostas existentes e as divergências. O acordo, né, nós vimos que o acordo entre a Grécia, né, e a Turquia foi assinado, quando ele foi assinado, mais de 1 milhão de refugiados já estavam em território grego, né, restando apenas 200 mil gregos ortodoxos em território turco a serem trocados pelos 500 mil muçulmanos em território grego. Vimos também, quer dizer, que cada país, né, ou seja, a Grécia, ou cada nação, a Grécia e a Turquia, né, iam arcar com os custos desse transporte, né, e dessa troca. Quando o tsunami, né, de refugiados chegou à Grécia, a partir de agosto de 22, ninguém poderia imaginar que essas populações aflitas, aterrorizadas e famintas, seriam uma força de renascimento e progresso em um país que naquela época passava por uma das maiores crises política e econômica. Nós vimos os desafios do Estado, né? Os refugiados encontraram um país polarizado, né? E um Estado falido. Necessidade de assentar e promover o mais rapidamente possível, né? E dar autonomia financeira dos refugiados e integrá-los à sociedade. Esse foi um desafio atendido em parte, né, pelo Estado. Ele foi até um certo ponto. Né? Ele tinha que promover o assentamento rural, o assentamento urbano e a oferta de trabalho, né, para tantos refugiados, para tantas pessoas que estavam lá desempregadas, né, e sem lugar para ficar e para morar. Vamos lembrar que eles tiveram que, quer dizer, nas circunstâncias que existiam, eles viram que era necessário fazer esse assentamento o mais rápido possível. E como existiam já as terras que os turcos, né, tinham deixado, particularmente no norte da Grécia, né, em parte da Grécia Central, eles aceleraram esse assentamento rural, né, enquanto que o assentamento urbano foi muito lento. Mais de 560 mil pessoas foram assentadas em áreas rurais, considerado dos mais importantes dentro da meta de diminuir a pressão social dos refugiados. Era importante, dentro da meta do Estado, torná-los o mais rapidamente pequenos proprietários, tanto da cidade como nas aldeias. E nós vamos ver por que essa necessidade. Toda essa situação de alguma forma, entre aspas, de proteção do Estado, né, trouxe uma série de conflitos, que nós também vimos em parte no seminário passado. Houve confiscos, né? Houve os confiscos, né? Enfim, segundo Menelaos Haralambidis, a dimensão da onda de refugiados pós-22, a aguda situação política e o esgotamento econômico e psicológico dos habitantes do Estado grego constituíram um ambiente extremamente desfavorável em que os velhos e novos cidadãos do país foram obrigados, né, chamados a coexistir. Então, os confrontos, né, com os nativos refugiados foram, em parte, né, causados por preconceito e racismo. Eu mantive racismo, Domingos, eu sei que nós conversamos no seminário passado, você colocando como xenofobia, porque não era só uma questão de xenofobia, não era o estrangeiro que estava sendo, não era o de fora que estava sendo, era que o de fora ele estava sendo também como se fosse algo inferior.
E nós vamos ver algumas situações dessa, onde a cultura dessas pessoas eram consideradas inferiores àquela que existia na Grécia, né? no país que os estava recebendo. Então, não é só xenofobia, né? É uma questão de racismo também. Quer dizer, os nativos viam os refugiados como outro indesejável, né? Eles eram uma ameaça política, eram competidores no mercado de trabalho, nós já vimos isso, privilegiados pela proteção. Então, tudo isso trouxe realmente um grande problema do ponto de vista de embate entre duas culturas, né? E eles consideravam também a sociabilidade dos refugiados como uma ameaça moral. Mas não existia só conflitos entre nativos e refugiados, existiam conflitos também entre os refugiados e a máquina burocrática, assim como entre os próprios refugiados, né? A máquina burocrática, quer dizer, você sempre tinha, quer dizer, o favorecimento de alguns em detrimento dos outros, e existem vários relatos e depoimentos onde a questão da corrupção ela é colocada de uma forma bastante clara, né? E existia o próprio conflito entre os refugiados, que também, enfim, lutavam entre si, às vezes, para conseguir determinada área, etc. Os distritos de refugiados, né, eram, portanto, que a gente lembra que eles foram colocados mais para periféricos, né, ao centro da cidade, mantendo uma certa distância, mantendo uma certa divisão entre os refugiados e os cidadãos da cidade, né? Esses distritos se transformaram em lugares vitais, onde os refugiados tentavam se reconstruir econômica e socialmente, tendo perdido seus bens e, em grande parte, sua ocupação profissional. Os refugiados se reuniram em torno de suas características culturais particulares em um esforço de reagrupamento. Não vamos esquecer que essa população que chegou, ela chegou num estado realmente lastimável, de grande miséria, né? Poucos eram aqueles que vieram com posses, porque tinha esses que também vieram com posses, né? Nessa leva de 22, mas a maioria veio praticamente com a roupa do corpo, esperando que o acordo lhes restituísse parte da sua fortuna, né? O que aconteceu parcialmente. Né? A gente lembra que foram apenas, houve assim uma entrega de uma primeira parcela em torno de 25% daquilo que declaravam, mas que alguns receberam só 5% e ficaram de receber isso depois. E a gente viu que em 1930, né, o Venizelos fez um acordo com o Kemal e simplesmente eliminaram a dívida, porque já não tinham as condições de efetuar esse pagamento, nenhum nem outro. Então, eles simplesmente zeraram as condições entre eles. Bom, voltando à questão dos refugiados, a partir do momento em que eles trouxeram a experiência de uma sociedade organizada de forma diferente, as comunidades gregas em que viviam na costa da Ásia Menor não eram organizadas com base na classe, mas nas diferenças culturais, o que os distinguia culturalmente dos nativos. Ganhou grande importância para a sua coesão interna. Isso também nós falamos, acho que nas 2 semanas atrás, no seminário anterior. Assim, durante os primeiros anos de assentamento, a tradição de resistência e desobediência às autoridades otomanas, trazidas da Ásia Menor, manifestou-se nos assentamentos dos refugiados através da ocupação de terrenos e edifícios públicos e da construção arbitrária das casas. Na Grécia, entre guerras, existia uma feroz competição econômica, né, entre os refugiados e os nativos, na reivindicação de terras, tanto agrícolas como urbanas, no mercado de trabalho, mas em todo tipo também de atividades comerciais, do varejo à indústria. Nos primeiros tempos,
os conflitos, né, entre venizelistas, né, e antivenizelistas, refletiam a luta, né, política entre a velha Grécia e a nova, considerando que os refugiados eram praticamente venizelistas, na sua grande maioria, naquele momento, né, que garantiam o domínio do partido do Venizelos, né, na República, né, existente. Os refugiados não, os nativos, por sua vez, né, em poucas palavras, eles viam os refugiados como estrangeiros que vieram expulsá-los da vida econômica e também da vida política do seu país. É uma expressão, né, daqueles nativos que negam tanto a reabilitação quanto a integração política e paridade dos refugiados. À medida em que se deu a cidadania a esses refugiados, eles tinham direito a voto, e isso trouxe um grande conflito, porque para os nativos, que em sua maioria, né, eram antivenizelistas naquele momento, e não vamos esquecer de todo o processo histórico anterior, em que os seus líderes tinham sido executados, que tinha sido dado feito um golpe, uma revolução, entre aspas, para poder né, os venizelistas assumirem novamente o poder. Então, isso trouxe uma crise política também, né? Ele acentuou a crise política. Uma crise política que vinha desde o cisma nacional em 1915. Então, essa crise política, evidentemente, nós vamos ver que ela não se resolveu e ela só vai se resolver, entre aspas, pelo menos em determinado momento, após a Segunda Guerra Mundial, na realidade, após a Guerra Civil Grega. Essa história ela é longa e é feita de crises, e ela desemboca até o final da década de 40, na Guerra Civil Grega. Enfim, nessa crise política, você tem não só o Partido Popular como o Partido o Partido Liberal, né? O liberal era de Venizelos e o Partido Popular era um partido conservador, né? Mais pró-monarquia. E, além deles, entra em cena agora novos atores. Não vamos esquecer que a Revolução Bolchevique já tinha acontecido em 1917, e essa ideologia ela acabava permeando, né, já praticamente toda a Europa. Então, o Partido Comunista Grego, que é fundado em 1918 com o Partido Socialista Nacional Grego, e que se transforma em Partido Comunista Grego em 1920, eles entram e, diante, né, de tanta necessidade, eles entram na disputa política, alcançando grandes vitórias, né? E aumentam, né? E vocês podem ver isso aqui nessa tabela, né? Onde a gente tem basicamente o que as eleições de 28 a 36, né? Aqui são os antivenizelistas e aqui são os venizelistas, né? O percentual do voto do refugiado. Isso é um percentual de votos dos refugiados, de 36. Portanto, o partido que é o Partido Rural, né, da grega, acaba também tendo uma certa posição, e o Partido Comunista, que vai também aumentando. Portanto, eles já começam a competir com os outros, embora não de uma forma muito objetiva, porque
a meta do governo venezuelista, ela que transformou boa parte desses refugiados, principalmente na área rural, em pequenos proprietários, lhes garantiu que a pressão social não permitisse, quer dizer, que eles não se mobilizassem contra o governo. Então, essa foi uma estratégia do partido, né? E a gente vê aqui as diferenças existentes. Em bloco, de uma forma geral, os refugiados, né, na época do entre guerras, ele atua como um bloco monolítico, né? Ele vota no Venizelos, 98% dos... a gente vê que é bastante expressivo a votação quando a gente pega os bairros ou as aldeias onde eles estão, onde os refugiados estão, eles votam maciçamente no Venizelos. Isso logo nos primeiros anos, nas primeiras eleições, né? Isso só não vai acontecer, né, já na Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação, né, alemã na Grécia, onde os assentamentos de refugiados ao redor das grandes cidades tornam-se redutos da Frente Nacional de Libertação, portanto, da Frente de Resistência, e ficam sob o controle do Partido Comunista, né? Vale lembrar também que, durante a ocupação, grande parte dos camponeses refugiados do norte da Grécia, especialmente os pônticos de língua turca, se moveram na direção oposta, formando grupos guerrilheiros nacionalistas e ferozmente anticomunistas, alguns dos quais acabaram colaborando com os alemães. Assim, os refugiados deixam de ser um bloco sólido e monolítico, com um comportamento político unificado, como eram no período entre guerras. Eles se separam, né, a partir daí, ideologicamente, como os nativos, e são divididos de acordo com as suas opções e interesses políticos e partidários. Esta fase, eu acho que a Segunda Guerra Mundial, né, ela traz, basicamente, a assimilação total desta massa de refugiados. Embora, ainda na década de 60 e 70, os refugiados esquecidos, que ainda estavam vivendo em condições bastante precárias, né, não tivessem ainda sido assimilados pelo governo, eram realmente ainda marginalizados. Bom, além de todos esses conflitos, né, na realidade, os nativos viam também os refugiados como uma ameaça moral, né? A porcentagem de famílias órfãs sem pai que se estabeleceram em assentamentos de refugiados pobres foi extremamente alta. Isso nós já tínhamos visto, que mais da metade da população que veio, né, nessa troca eram mulheres e crianças, né? A imprensa, na realidade, apresentava artigos com imagens de mulheres fumando ostensivamente, vestindo roupas que expunham seus ombros e panturrilhas, dançando provocativamente com vários homens e cantando canções obscenas. A forte sociabilidade dos refugiados era percebida pelos nativos, em tudo a que se referia à população feminina refugiada, como um elemento de privação moral. Ou seja, eram consideradas pessoas sem moral. A sociabilidade dos refugiados, as diferentes formas de entretenimento e a importância que tinham para a organização de sua vida cotidiana é vividamente refletida na narração de uma mulher armênia que visitou o distrito de Coquinhá, né? Ela diz lá: não parecia nem Atenas nem Pireus, era como um festival. Muitas pessoas circulavam alegremente. Tavernas, cafés cheios de gente, orquestras orientais, as meninas cantavam em uma fileira sentadas com os músicos. As calçadas até a rua estão cheias de mesas, uso, kebab, tzatziki, pasturmadas e saganaglia sobre as mesas. Enfim, e
um exemplo também de um artigo que o Kostas Uranis, que era o poeta grego, conhecidíssimo, né? Ele escreveu, inclusive, colocando, né, que ele não atingia só as mulheres da periferia, né, que eram pobres, e se discriminava também as mulheres, né, que já faziam parte já de uma condição melhor, né, estavam com as famílias em condições econômicas melhores, mas eles as viam ainda como tinham dinheiro, tinham, né, riqueza, mas elas tinham que entrar queriam entrar na sociedade grega, que era profundamente fechada, né, e elitista. Enfim, aí o Uranis, ele diz o seguinte: são mulheres que gostam muito de provocar, essas, né, têm pele branca e macia, todas curvas evocativas e olhos cheios de hedonismo, cheios de desperdício e alegria vulgar, fumam com prazer e adoram estar constantemente desocupadas e conversar. Elas não têm nobreza sobre elas, elas não são senhoras, elas são mulheres. O clima do Oriente as tornava suaves, carnudas e sedutoras, com pescoços nus, de braços nus. Evocam a atenção que abre a boca e desperta desejos repentinos. Em algum lugar se vêem algumas jovens vestidas de discreta elegância, com um olhar que olha de cima, com um andar lento e orgulhoso. São as atenienses. Enfim, existia preconceito pelo fato das mulheres, né, da Ásia Menor serem pessoas de diferentes culturas. O que acontecia? Primeiro, elas tinham realmente, principalmente, tinham mais escolaridade. Né? As que já tinham certas posses, vieram com posses, etc. Tinham mais escolaridade, eram pessoas que tinham a mesma... como essa coisa de você viver em comunidade, independente de classe social, as pessoas se misturavam, elas conviviam, elas tinham a troca entre si e gostavam de se divertir. Essa que né, vamos ver, né? Ela foi... então, o preconceito não era só apenas com relação às mulheres que eram pobres ou da periferia, mas o preconceito existia também com relação às mulheres que faziam parte de boas famílias, entre aspas, na medida em que tinham posses, né? Mas que não se identificavam como sendo da sociedade grega, né? Que era profundamente conservadora na época, né? A descrição dos diferentes, né, relacionados às mulheres da periferia, né, ela foi completada nessa descrição um pouco dessa senhora armênia que fala a respeito de Kokinhá, que era um dos bairros mais... era um bairro basicamente de refugiados, né, foi construído com ele nesse sentido. Ele se refere às relações entre os jovens nativos e as meninas refugiadas. Esses jovens, atraídos pela vida de um bairro, que não se parecia nem com Atenas nem com Pireu, foram arrebatados pelas iscas das mulheres do Oriente, num exótico ambiente onde a música, a bebida, a dança e a comida compunham o cenário. A percepção dos nativos sobre as meninas que tentavam embrulhar seus meninos, enrolar, né, na realidade, seus meninos, está documentada nessa descrição. Ela dizia o seguinte, que os habitantes locais estão aterrorizados por seus filhos. Eles os perdem do seu próprio ambiente. Todo pai tem medo de que seu filho aceite uma jovem refugiada sem um dote. Que era outra questão que a sociedade grega, né, tinha como não era como princípio, era até como uma espécie de lei. Um dia eu acho que é outro assunto para se falar sobre a questão das mulheres e do dote na Grécia, em que era obrigatório.
e foi obrigatório até década de 70. Então, é uma instituição, o DOT era uma instituição que tinha que ser seguida. E, claro, que entre a instituição e a realidade sempre há grandes diferenças, né? E com essa massa de gente chegando e tendo uma cultura diferente, claro que atraiu os jovens são menos, gostam do diferente, gostam, né, enfim, tem mais ousadia, não estão ainda estigmatizados com todo o conservadorismo que existia antes. Então, realmente, eram pessoas, a sociedade grega via, né, todo mundo como de uma forma bastante reticente, né? E se sentiam ofendidos e os ouviam também como alguém inferior, né? Alguém inferior. Enfim, mas assim, saindo um pouco desse aspecto do moralismo, vamos ver um pouco da contribuição, né, do que os gregos, da Ásia Menor, de que forma eles contribuíram, né? Primeiro contribuíram com o aumento da produção agrícola, né? Aqui nós temos alguns dados, eu acho que vocês conseguem ver aí, né? Entre a década, quer dizer, em uma década, de 22 a 31, as áreas cultivadas aumentaram cerca de 50% e a produção agrícola dobrou, né? E os grãos, quer dizer, a produção de grãos também foi garantida, né? Aqui a gente tem um pouco dos números comparativos, né? Da terra arável e de quantas toneladas de grãos foram produzidos, né, nessa década, e a gente vê que há um aumento significativo, né? Na área do desenvolvimento industrial, né, muitos refugiados surgiram como empresários industriais ou atacadistas. E, de fato, logo após sua chegada, no início dos anos 30, os primeiros resultados da reconstrução produtiva eram visíveis. A chegada dos refugiados também afetou a integração das mulheres na população ativa. Em 1930, as mulheres constituíam a maioria das trabalhadoras na indústria têxtil, do fumo e do vestuário. O mercado consumidor se expandiu. Pessoas com habilidades empresariais tornaram-se ativas. A natureza cosmopolita de suas vidas, o conhecimento de línguas estrangeiras, os contatos que desenvolveram na Europa e a experiência os ajudaram, quando se instalaram na Grécia, a organizar seus próprios negócios ou a contratar os negócios de terceiros, refugiados ou nativos, né? A participação dos refugiados era maior, né? Tanto como empresários como trabalhadores, nas indústrias têxteis, tapetes, sedas, farinha e materiais de construção. Aqui nós temos alguns dados, né, que mostram um pouco desse desenvolvimento industrial, né? Enfim, eles tiveram uma grande, né, participação e realmente contribuíram para um desenvolvimento industrial. Lembrando que a Grécia vivia um momento de grande crise, ela conseguiu, eles trouxeram de algum jeito dinheiro também, né, para os seus investimentos, né, os próprios refugiados, mas a grande maioria que não tinha, estava esperando a partir desse acordo que tinha sido realizado. O que ocorre é que, no meio dessa história toda, embora você tenha tido um respiro do ponto de vista de crescimento econômico, não vamos esquecer que, em 1929, há uma séria crise, né, do capitalismo, onde isso foi sentido, né, em toda a Europa, o crack dos Estados Unidos, e foi, de alguma forma, né,
trouxe novamente grandes crises, uma das razões pelas quais, inclusive, resolveram acabar com aquele acordo de que nós vamos ter que recompensar as fortunas, porque não existia dinheiro para isso. Essa eu acho que foi uma das razões pelas quais isso chegaram a essa conclusão, né? E fizeram esse acordo, digamos assim, porque o rolo compressor da realidade acabou passando por cima das intenções, né? Acho que passamos, assim, além do desenvolvimento, né? Você teve uma grande contribuição na questão cultural, né? Na cultura popular grega, né? A chegada dos refugiados, dado o nivelamento social que sofreram, já que, independente de sua condição social nas comunidades cristãs da Ásia Menor, eles eram agora um todo empobrecido e indiferenciado. Trabalhou benéfica para o desenvolvimento da cultura popular em Atenas. Embora o florescimento da cultura popular no período entre guerras tenha sido visto como ameaça pela burguesia nativa e refugiada, né, que levou à perseguição e proibição de suas principais expressões, que foi a rebética, né, Taxiclírica, Manedes, e a própria figura do Karagiozis, que é o teatro de sombras, né, com personagens típicos, né, dos que vieram, né, da Ásia Menor, durante a ditadura, por exemplo, nesse período entre guerras, durante a ditadura de Metaxás, elas foram proibidas, essas músicas, né? Aliás, elas também foram proibidas durante a ditadura dos coronéis, né, na década de 60. As mesmas músicas foram proibidas. Só que foi acrescentado ainda as músicas do Mikis Theodorakis e outras, né, de outros autores e de outros compositores. Enfim, o surgimento dinâmico, né, da cultura popular dentro da própria capital, que em grande parte teve a ver com o encontro amplo e direto da Ásia Menor com a cultura popular local, né, no ambiente urbano da cidade, com o exemplo mais característico da música folclórica da cidade, o rebético, quebrou a dualidade de refugiados e nativos, formando uma aliança de classe entre a burguesia, né, nativa e a burguesia refugiada, que sentiam que essa cultura popular, né, na realidade, ameaçava a cultura superior que era a deles. A música e o canto estavam entre os principais rituais por meio dos quais os membros da comunidade, na realidade, se expressavam. Os efeitos do choque cultural dos refugiados na sociedade ateniense e grega em geral não foram inequívocos. A introdução de muitos estilos de vida, novos e diferentes, criou reações que muitas vezes excederam a dualidade do refugiado e os nativos. Por trás das reações da burguesia, através dos jornais e revistas da época, pode-se distinguir, né, a polêmica entre a cultura superior e a cultura popular. Na música, por exemplo, né? O grande sucesso da música refugiada, que tanto preocupou alguns dos antigos habitantes da capital, está tanto na variedade de sons e ritmos, como notoriamente maior familiaridade de seus músicos com as regras do mercado. Isso porque a maioria, né, dos músicos da Ásia Menor veio de um ambiente genuinamente urbano, souberam detectar a demanda para orientar sua produção e aproveitar as técnicas publicitárias. A música e o canto que faziam os refugiados chorar de emoção, mesmo cantada em turco, para alguns era sinal de subdesenvolvimento e declínio. Artigos do jornal de Pireus
registra a ansiedade do autor sobre o destino das canções folclóricas, né? A música nacional dos gregos, já que a discografia se voltava para os amanedes orientais. Os temores de pessoas de quem Amanés era estrangeiro, seja porque eram antigos, né, os velhos, né, gregos, ou mesmo refugiados que pertenciam a essa burguesia, quer dizer, com um elemento, viam essas canções orientais como um elemento de declínio cultural, né? E que a gente viu que realmente só com a ditadura é que os nativos se acalmaram um pouco quando foi proibido por Metaxás, né? É muito sintomático, né? Tem um depoimento tanto do Giannis Kakoulidis, que é um escritor, que ele dizia, né, que conta um pouco da história de que ele estava num casamento, ele era criança, na realidade, e viu que o violonista fez um sinal para que todos parassem, né? E o cantor começou a cantar um amanê em turco. E à volta, todo mundo começou a chorar. E ele não entendia, porque ele era criança, porque que as pessoas estavam chorando. Então, esse sentimento, né, e estas saudades, né, que da sua terra, da onde tinham sido desenraizados, né, reforçava a cultura própria, particular dos refugiados, né, e, ao mesmo tempo, causavam enormes ansiedades. Eu acho que a palavra não é ansiedade, mas causava um problema muito grande para os nativos, né, porque eles consideravam realmente essa cultura inferior. E o Marcos Vavankaris, que é o que está aí na foto, ele é um dos principais compositores gregos de rebético, né? Ele disse que um dia, com 18 anos, ele ouviu uma música, viu um cara tocando, e ele se entusiasmou tanto e largou tudo que estava fazendo para se dedicar à música, e se tornou um dos principais compositores gregos de rebético, né? E para ele, quer dizer, essa insatisfação dos nativos não fazia muito sentido. Para ele falou, essas pessoas foram ensinadas a trabalhar e festejar. E era isso, elas trabalhavam que nem umas loucas e gostavam de festejar, não deixavam de festejar por causa disso, que é uma questão de sobrevivência. Eu faço quer dizer, diante da desgraça, diante das dificuldades, né, você recorre à arte. Não tem como, né? Fora da arte não há muita salvação. Então, é o que está ocorrendo, né? Ocorreu naquela época, né? Os problemas eram tantos que, assim como foi, né, na Grécia ocupada durante a Segunda Guerra, as pessoas elas tinham necessidade de cantar e de ouvir música para tentar aliviar um pouco o pesado fardo que carregavam. E eu acho que é isso que aconteceu também, né, com eles. Uma das principais movimentos musicais, que foi o rebético, né, ele traz exatamente essa questão da música que era absolutamente popular, era uma música inaceitável em alguns aspectos, para os salões gregos, para a elite grega, e que, na realidade, alimentava a alma dos refugiados e de todos os que conseguiam perceber neste movimento, e tinha muitos gregos nativos que perceberam e se juntaram a esse movimento para desenvolver, né, e aí sim sofisticaram o rebético, né, da onde ele começou e como começou. Acho que o TAC deve ter palestra dele a respeito né, do movimento do rebético. Aqui, as mulheres, né, elas faziam parte desse movimento também,
Aqui é o Vavacaris, né? É ele, e aqui também, ele está tocando tumba, né? Não sei como é o nome desse coisa, mas ele também. E aqui é dentro de uma comunidade, né? De um bairro eminentemente refugiado. Essa foto foi tirada lá. E eles se apresentavam, né? Com certeza. Enfim, Vavacaris, segundo ele, né, distinguia na vida cotidiana dos refugiados uma riqueza cultural, um modo diferente que atraía aqueles nativos que iam além das representações estereotipadas dos refugiados como predadores de suas propriedades, né, que ameaçava a moral dos antigos, né, da antiga Grécia. Em contraste com um colunista, né, que alertava sobre os perigos da canção folclórica, de se perder, né, quando se permitia, né, permitindo-se a moda dos amanedas. Vamvakaris refere-se ao enriquecimento da música grega provocado pela chegada dos grandes músicos da Ásia Menor, que quebrou o reinado da canção folclórica, abrindo caminho para o rebelde. Primeiro tivemos que passar por cima. Nossos músicos tocaram quase apenas nossos músicos passaram, né, eram músicos muito eles estavam acostumados a determinado padrão musical, e quando os músicos da Ásia Menor chegaram, né, eles chegaram de uma forma muito forte. Por quê? Porque eles começaram com tiftetélia, sirtá, né, tipos, modalidades de música com dança que os gregos não estavam acostumados. A chegada, né, desse músico, seu domínio no mercado, colocaram à margem os intérpretes e criadores da antiga Grécia, né, formando mais um campo de confronto, inclusive, em determinado momento, entre refugiados e nativos. Com o tempo, isso aí foi se assimilando, enfim, eles foram assimilando as músicas e os movimentos musicais e foram se enriquecendo até chegar no ponto. Né? Outra contribuição que os refugiados trouxeram, né, foi na dança, né, nos ritmos, né, da Ásia Menor, onde se encontram o sirtol, o balo, o tiftetéli. Vale lembrar que essa cultura já trocava, já fazia um intercâmbio com os músicos das ilhas, né, que estavam ao longo da costa do Egeu. Então, já existia uma troca. Quem estava mais isolado desse tipo de música era a Grécia continental, que não tinha tanto contato, né, com esses gregos. Então, eles trouxeram o Carcilamades, Zebéquica, o Rassápico, né, o Sérvico, enfim. Além disso, muitas canções, né, também de músicas ocidentais foram gravadas. Não vamos esquecer que Esmirna era um grande local de intercâmbio cultural, né, com vários povos do mundo. Então, eles traziam outro tipo de música e mais sofisticada também. Né? E ficava realmente, era uma competição muito grande. Né? E na culinária, eles também tiveram uma contribuição muito grande, né? Particularmente no uso de especiarias. Esse até é algo que, né, é outro estudo que eu acho que vale a pena ser aprofundado, porque normalmente, quer dizer, os gregos usavam ervas, né? Ervas. Normal. E os da Ásia Menor trouxeram as especiarias, e além das especiarias, um jeito de fazer a comida. Né? Nós temos alguns vídeos da culinária, né? do núcleo da Areté, de culinária, que trazem algumas receitas dessas comidas, né? da Ásia Menor.
Então, é possível vê-las, né, nas gravações que existem na TV da Areté. Né? Outra contribuição foi na literatura. Né? Essa geração, né, particularmente essa geração dos anos 30, tanto refugiados como nativos acabaram trazendo aquilo que o Dimarás, que é um analista, né, da música grega, ele trazendo uma sombra na alma, né, diante de tantos dos acontecimentos, né, das tragédias, da catástrofe, tanto nativos como refugiados, eles foram abalados por essa situação e traziam uma sombra na água, que foi o que caracterizou essa geração de 30, né? Que fez com que essa geração também abordasse as coisas literárias com seriedade, senso de responsabilidade e necessidade de fé. Aqui são alguns dos escritores, né, são escritores refugiados, né, que vieram nessa troca, são da Ásia, com origem na Ásia Menor, alguns apenas, porque tem bastante outros, né? E ele coloca também que a seção histórica, né, essa questão histórica traumática, né, de 22, refletiram-se principalmente na geração do entre-guerras, né? Refugiados da Ásia Menor, soldados gregos que participaram da campanha da Ásia, mas também nativos que receberam expatriados no país anfitrião, foram o reservatório de onde emergiram autores e heróis das obras. Né? Então, é esse composto que acaba trazendo, né, toda essa proliferação literária da época, que, inclusive, deu um prêmio Nobel, né, para o Seferis, né, que é de origem da Ásia Menor, embora ele tenha vindo à Grécia em 1912, acho que ele tinha 12 anos de idade, né, quando aconteceu a catástrofe, ele estava na Grécia, e ele escreve para a irmã dele, né? E aí eu coloquei, porque, embora ele tivesse 12 anos quando ele veio para Atenas, o sentimento, né, da Ásia Menor estava nele, né? E ele diz assim, porque não seria adequado se eu também tivesse sido exterminado, né? Junto com todas as outras crianças que foram exterminadas lá nos campos da vergonha, por imbecilidades de idiotas egoístas. Todos estamos com lágrima nos olhos, mas é possível que Esmirna recaia nas mãos dos turcos. Isso tem cabimento em cabeça de ser humano? Enquanto te escrevo, talvez haja lua crescente no nosso cantinho, e o sol talvez se ponha tranquilo, como sempre. Estou infeliz, minha irmã. Enfim, essa é mostrando um pouco da questão da literatura. E eu trouxe também um pouco dessa questão da arte com a fotógrafa Elis Sogiatsouglou, que era de Aivini, né? Eu trouxe pela ousadia dela. Né? Ela veio em 22 para a Grécia, né? E ela se tornou uma fotógrafa reconhecida internacionalmente. Né? Essa foto que eu tinha colocado no seminário anterior é dela também, e ela fez fotos maravilhosas. Né? Em 1929, ela era bastante ousada, né? E nova. Né? Ela começou a ser fotógrafa muito nova. Enfim, era isso. E finalizo dizendo que a chegada do povo, né, da Ásia Menor impulsionou a literatura, com novos elementos, a cultura popular, a música, o canto, a culinária, os trajes, enfim. Os costumes
né, da Ásia Menor, de alguma forma, enriqueceram a tradição folclórica grega. Nessas expressões do homem comum não existem barreiras, segundo o Hadzio Iosif, né? Eles, na Ásia Menor, os povos, para além de qualquer problema, conviviam pacificamente, trocando costumes, cantos e danças. Desculpa. Essa tradição especial de música-dança da costa oeste, né, da Capadócia e do Ponto, chegou com os refugiados da Grécia. Ou seja, é uma contribuição bastante significativa do ponto de vista cultural, né, na cultura popular grega. Aqui são as bibliografias e as fontes, né? Então, o que eu só queria finalizar fazendo perguntas, né? Porque para mim ficou uma série de perguntas sem resposta. Dentro de toda essa trajetória, né? De toda essa catástrofe, de todo esse drama humano, né? Eu fico me perguntando se poderia ter sido feito alguma coisa diferente, porque nós estamos vendo a roda, né, as coisas serem cíclicas e daí sempre a impressão de que o ser humano não aprende. Então, será que nós, como seres humanos, temos condições de fazer diferente? Será que nós vamos ter, quer dizer, nós não teríamos que ter um pouco a capacidade, não, né? Como é que fica essa nossa capacidade de observar, refletir e pensar soluções? Será que até agora a gente tem visto que a história ela é cíclica, ela acontece. É por forças maiores, claro, teve um movimento e uma mudança muito grande nesse processo todo. Mas poderia ser com menos sofrimento? Poderia ser diferente? Porque essas pessoas que foram desenraizadas, os descendentes dessas pessoas trazem até hoje, quer dizer, marcas, né, na sua alma disso. A bibliografia que a gente vê de depoimentos, de relatos, ela é muito clara nesse sentido. Então, para mim, a pergunta que eu acho que eu gostaria de pensar, né, é o que pode ser feito diferente? Ou será que são os deuses que nos, entendeu, manipulam, fazem e acontecem? Como é que é isso? Quer dizer, o ser humano não tem a capacidade de refletir e não permitir tantas tragédias? Como é que é isso? Enfim, é isso. Lia, Agora a gente pode ir aberto para então, perguntas. eu acho que esse pensamento, né, que você descreveu, ele circula pela cabeça daqueles que buscam efetivamente entender melhor o ocorrido, o fato histórico, e tentar buscar efetivamente como seria o desdobramento. Eu penso da seguinte maneira, eu vou do final para o começo. Eu chego às vezes à conclusão de que se esses gregos não tivessem sido desenraizados, eles teriam sido absorvidos. Porque você analisando o que nós temos, o que aconteceu nesse período, é evidente, você colocou até uma frase ali que resume muito, onde, acho que foi do Seferes, do poema do Seferes, onde ele disse que a culpa é do egoísmo humano, né? Mas esse egoísmo humano, ele não pode, na minha opinião, ser reservado aos contemporâneos, né? Ou seja, aos agentes da época, num período tão curto assim, tentando resolver um problema. Até porque a causa disto tudo ela é secular, não? Da mesma forma como eu digo que se eles não tivessem sido desenraizados, eles teriam sido absorvidos pela cultura secularista turca, né, que hoje paira, eu também sou levado a crer que se Mehmet, em 1453, não tivesse permitido que o patriarcado coexistisse com o sultanato, a cultura também não tivesse sobrevivido. Então, a decisão de Mehmet
ela foi um erro, ela foi uma causa, ela foi a culpada, mas isto tudo é decorrência de acúmulos históricos, e aí a gente chega dentro dessa situação. E por que eu falo que eu vou do final para o começo, não? Me lembra muito a minha amiga Aspaci aqui, eu vou explicar por quê. Você falou muito bem, eu acho que, eu não sei, você foi muito feliz nessa última parte, onde você colocou as heranças culturais, não é, sociais e ideológicas dentro desse processo aí da troca populacional, ou melhor, da formação da cultura atual grega, onde o preconceito e a discriminação, elas foram o que a sociedade externa enxergou do que estava acontecendo com a Grécia nesse momento de agasalhamento dos refugiados, não é? E essa sociedade grega, ela não enxergava que ela recebia o seu legado de volta, porque quando essa população grega que formou a nação grega, que formou o reinado grego, ela buscava se reinventar através dos princípios ocidentais, a outra etnia grega espalhada pelo remanescente Império Otomano, ela de uma certa forma seguia o curso natural da sua história, ainda mantendo valores ou seculares ou milenares junto a ela. E quando ela volta para a Grécia, ela traz esse baú de joias preciosíssimo, no qual vai restabelecer e redirecionar a cultura grega, porque ela é hoje não só permeada pela ideia do classicismo, como foi, digamos assim, o direcionamento que o reinado da Grécia deu para a população local. Lembrando o seguinte, que o reino da Grécia, ele se sustentava economicamente graças ao dinheiro dos ocidentais, enquanto que os etnogregos que ficaram no Império Romano, no Império Otomano, eles se mantiveram através do que eles sabiam fazer, ou seja, com as suas virtudes e com o legado cultural que eles tinham, principalmente a questão do comércio. Não só o comércio, mas também o que eles traziam do passado, desde a plantação do fumo, né? Você mostrou muito bem, ou seja, o que foram as raízes devolvidas para a Grécia. Eu lembro muito quando era criança, meu pai me levava para as festas, e eu tentava perguntar para ele de onde vinha essas músicas, tudo mais, e ele dizia: é muito difícil de explicar porque a Grécia é o país da Europa que mais variedade musical tem. Todos invejam a Grécia. Ele falava assim, eu não entendia nada do que ele falava e do que ele tratava. E eu chegava até a pensar que ele estava me enrolando, não? Mas quando eu conversava com o filho de armênio que tinha lá, com o filho de libanês, né, sírios, no Rio de Janeiro tinha mais sírios. Eu quando perguntava a eles diziam também: eu tenho inveja dos gregos porque nós não temos tanta variedade musical quanto os gregos, não é? Da onde vem isso? Ele mesmo tinha certa dúvida. E a resposta estava nesse reagrupamento, ou seja, a Grécia ela era muito mais dilatada e expandida, e por conta da sua vocação comercial e marítima, ela tinha muito mais contato com outras civilizações, e quando aconteceu para o bem, vamos pensar dessa forma, não, esse desenraizamento, ela pôde reagrupar essa cultura e pôde manter, vou dizer claramente, e pôde manter. Você provou isso também mostrando na hora que você falou das ervas. Você sabe que eu gosto um pouquinho de cozinhar, e uma vez eu não me continha quando na receita vinha assim: usa só ervas finas, dá mais riqueza. E aí eu fui pesquisar o que eram ervas finas, e na definição de ervas finas está assim: mistura de ervas gregas. Mas como assim ervas gregas são ervas finas, né? Porque todos os componentes das ervas finas eram as ervas que os gregos usavam no passado, e o resumo dessa riqueza das ervas se resume em você trazer o que existe de mais precioso em cada erva. E eu pesquisando mais, eu cheguei a conhecer a figura de um tal de Pedônio. Pedônio é um grego da antiguidade que é chamado de pai da farmacognosia. O que é farmacognosia? É o estudo
das plantas, não é? Ou seja, ele foi o primeiro estudioso a nomear, classificar plantas, e ele começou pelas ervas. E por que eu lembrei da Aspasia? Porque a Aspasia, numa felicidade de participar de meses atrás, não é, de um debate ali sobre política e cozinha, veio a questão do quiçá mamute, que era o tempero secreto do vovô de Constantinopla, que ele trouxe para Atenas, através do prato que ele fazia, que era o runkiá. Aí todo ignorante, quando vê isso, diz, isso é turco, isso é nome turco. Mas quando você pesquisa, quiçá mamute é o que nós chamamos hoje na Grécia de skordônio, que é um tempero, não é? Eu não sei, parecido com o que? Ele é bem mais forte que o coentro, mas se usa mais a sementezinha dele, e ele foi classificado por Pedônio como tefcrion. Tefcrion é o nome desse tempero que se usava na antiguidade da Grécia, e que o grego da atualidade conhece como quiçá mamute, que veio de Constantinopla. Então, daí você começa a ver os valores que esses gregos trouxeram de volta para a Grécia, carregaram de volta para a Grécia, através do cenário discriminatório, não é? Você costuma chamar de racista. Eu peço muito cuidado com isso, porque se você for para a definição de racismo, ele diz que racismo é o preconceito e a discriminação perante uma raça. O que veio para a Grécia não foi outra raça. O que veio para a Grécia não foi outra etnia. O que veio para a Grécia foram gregos. Então você não pode dizer que é racismo. Você pode dizer que é preconceito e você pode dizer que é discriminação. Mas que é racismo, não, pelo seguinte: a palavra racismo, ela foi abandonada da literatura há mais de 20 anos, porque estudiosos novos disseram que era um estudo completamente equivocado e errado. Era uma deficiência no passado que existia para classificar etnias. E esse estudioso, ele deu para o mundo um estudo que não existia, dizendo que a raça humana é derivada de 6 raças. A polinésia, a negra, a branca, que ele não chamava nem de branca, ele chamava de caucasiana, para você ver, não é? A amarela, a vermelha, e daí ele formou o conceito de racismo, ou seja, nós precisamos dividir o mundo em raças porque eles vêm desses seis núcleos. E a partir daí, novos estudiosos começaram a quebrar essa teoria, dizendo que a coisa era muito mais complexa do que você dividir a humanidade em 6 raças, além do que a sua iteração fez a mistura das raças, o que acabou com a pureza racial. Hoje praticamente em todos os... o DNA está provando isso. Sim. Então, se falar a genética prova isso. Se falar de racismo hoje é uma palavra totalmente ultrapassada e inadequada, inclusive. E para o nosso estudo, não dá. Mas xenofobia não... referência na base racial, porque não existiu outra raça indo para a Grécia. Existiu a evolução étnica grega, que estava em outros sítios, e daí ela se reagrupou num lugar chamado Reinado da Grécia, formando a nova identidade grega, né? Lia, tudo... não, deixa eu só... Eu tenho muito a te elogiar, porque você trouxe coisas aqui fantásticas, né? Não, mas eu quero só fazer um parênteses. Porque eu penso assim, reagrupar os gregos, eu acho que a Grécia é mais uma ideia, e gregos é mais uma ideia do que efetivamente uma etnia. Ao longo da história, quer dizer, é uma invenção. A Grécia é uma invenção e claro, mas foi uma ideia que vingou. Não existia um território com esse nome. Não dá para concordar que a Grécia hoje é uma ideia, porque comprovadamente ela é fruto do desdobramento histórico. Nós somos fruto mas do ela histórico. Ela é uma ideia. A Grécia, aliás, qualquer coisa é fruto disso. A própria língua é fruto disso. Quando todos falavam língua turca, o turco de hoje não tem nada a ver com o turco de Osman, com o turco de Erdogan,
quando houve a fundação do primeiro Estado Claro que turco, não. não é nada a ver. Claro. Tanto é muito interessante até falar isso, eu vou fazer só uma analogia, porque desde a Idade Média o turco não criava palavras baseadas na raiz turca, era tudo baseada na raiz árabe. A própria Sim. estrutura inicial era persa. Então, o turco ele é tão quanto ou até muito mais distorcido do que é o grego. Eu acho que o grego até voltou mais ainda para o passado, através da Catharevos, aí, com a Claro. neoelimiglossa, do que efetivamente o turco. Então, se nós somos uma ideia, os turcos são mais do que uma ideia. Não, Então, por isso que no fundo, todas as nações criadas a partir do Uhum. século XIX foram em cima de uma ideia. Esse, entre aspas, esse nacionalismo, né, a invenção da nação e do nacional, ela é do século XIX. Eu costumo dizer que Antes tem existiam certas coisas reinados. que nós temos até que agradecer aos turcos, ou talvez até diretamente a Mehmet, né, segundo, porque se Mehmet II não tivesse tomado a decisão de governar através de millets, essas culturas inteiras teriam sido Não, teriam absorvidas, né, por alguma desaparecido. coisa asiática, não é? Persa Claro. asiática, turco asiática, não sei assim classificar, Não, não se sabe o mas que seria. exatamente. Então, Não se essa sabe o que questão de seria. ideia, eu acho que ela está muito mais associada a desdobramento histórico do que efetivamente a vontade de um povo de criar uma ideia. Ideias surgem por conta da necessidade de você adaptar, de você agrupar, de você buscar um senso comum. Elas surgem, sim, mas elas consequentemente são resultados das forças históricas, não é? Que A acabam gente sabe que o criando que. esse resultado, não é? Gente, eu queria tirar essa polarização. A Lia fez um trabalho fantástico. Eu gostei muito do. Eu queria assim ficar com esse material, Lia. Tem coisas ali que você trouxe que consolidam muito assim várias ideias que eu tinha dessa, dessa história, do que foi essa vitamina, não é, que foi gerada a partir de 22 dentro do Sim, território do reinado grego, não eu li muitos livros a respeito disso, né? Você resumiu, acho que você teve muita felicidade em pegar algumas fontes bem ricas, assim, pontuais, que podem refletir bastante o ocorrido, não? sim. Dentro desses elementos, inclusive da literatura, não é, que você acabou trazendo, da música, inclusive, principalmente, não é? Dentro desse A música cenário, foi só porque uma eu sou muito pincelada. levado a acreditar que a discriminação da música anatólica ela foi em muitos casos uma cegueira por parte dos gregos do reinado, né, no qual eles iam perdendo os valores antigos que eles chegavam a ter contato ou É, conhecer, né? Evidentemente que muitos povoados do Peloponeso já haviam perdido muito as suas raízes, né? Em algumas instâncias, outras não, mantida, mas em algumas sim. Então, esse descolamento que existiu, principalmente por conta do cristianismo, em alguns locais do reinado da Grécia, ele foi recuperado através da vinda desses gregos da dos Anatólia, até mesmo por refugiados. conta do Tifteteli, né? O Também. Tifteteli é muito mais antigo do que a presença árabe no Império Bizantino, né? Muito mais antigo que isso, né? A gente É sabe claro. disso, né? Então, A origem está lá atrás, está nos tá, egípcios. tá lá. Não, eu comento em termos de desdobramento histórico, não é? Sim, O cristianismo ele mudou muito a cultura, então existiram resgates a respeito disso aí, mas não é o tema do que a gente tem que discutir hoje aqui ou tratar. Eu queria abrir aí a discussão e permitir que outros assim também comentem porque hoje você encerra a sua parte relacionada ao processo graças a Trocas Deus. e no próximo nós aí começamos com uma realidade política na Grécia, né?